Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Gostaria de agradecer por participarem do webinar, desse bate-papo de hoje. O tema de hoje é emissão de gases de efeito estufa no tratamento de esgoto. Os recadinhos são que ao final nós abriremos para as perguntas, mas podem ficar à vontade aí para escrevê-las aí no botão de Q&A, que ao final nós responderemos a todas elas. O webinar de hoje está sendo gravado, nós encaminharemos o link para todos os participantes. E então, para iniciar aí, tomar a liberdade de apresentar a palestrante de hoje, a Juliana Neves. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e um ótimo webinar a todos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Nosso webinar de hoje tem a temática voltada para emissões de gases de efeito estufa, que é um assunto bastante em alta e com muita relevância para o cenário mundial no momento, em que a gente vê, nas últimas semanas, temperaturas máximas históricas sendo atingidas em cada vez mais lugares no mundo. Mas mais especificamente, hoje a gente vai discutir mais a fundo sobre as emissões que são provenientes de sistemas de tratamento de efluentes, em que eu vou depois mostrar uma ferramenta de simulação numérica que pode ajudar nas estimativas de emissões num processo. E por fim, ao final da apresentação, teremos então um momento aberto para responder a perguntas, então sintam-se à vontade para enviar aqui no chat ou no botão de Q&A. Então, eu sou a Juliana, vou então apresentar o webinar de hoje. E me apresentando um pouquinho, rapidamente, eu sou engenheira química formada pela UFSC, faço hoje mestrado na UFSC também, e tenho experiência em projetos na área ambiental com foco em otimização e análise de retrofit de estações de tratamento de efluentes. E, no caso, essas análises eu faço com o uso de modelagem numérica e simuladores de processos. Eu também atuo como instrutora de cursos de capacitação e suporte técnico para usuários do software REST, que é inclusive o software que eu vou falar um pouquinho mais sobre hoje nesse webinar. Falando agora rapidamente sobre a Hydroinfo, nós somos uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos, seja para a parte de suporte a projetos ou licenciamento e também para operação. Temos um corpo técnico com experiência internacional, uma vez que a gente tem participação em projetos tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, somos representantes oficiais e exclusivos da DHI no Brasil, atuando tanto para comercialização, suporte ou treinamento dos softwares MIC. E mais recentemente, neste ano, nos tornamos representantes oficiais exclusivos da Obscape no Brasil, atuando com fornecimento de instrumentos para monitoramento ambiental online. E quando a gente fala especificamente da consultoria para ambientes aquáticos, a gente quer então abranger todas essas áreas aqui mostradas na tela, englobando aí rios, reservatórios, oceanos, costas, cidades, e também a parte de mineração, águas subterrâneas e indústrias, focando na parte aqui, para as indústrias, na parte de tratamento de efluentes e processos. Partindo então para o conteúdo do nosso webinar de hoje, eu vou começar falando sobre uma contextualização do assunto, falando sobre os diferentes gases de efeito estufa e um pouco sobre o cenário de emissões no Brasil. Depois vamos falar sobre as diferentes fontes de emissões desses gases no setor do saneamento. Também vamos comentar sobre os principais protocolos hoje utilizados no Brasil para a confecção de inventários de efeito estufa. Eu vou complementar o assunto também falando de algumas ferramentas de apoio que hoje existem no mercado para auxiliar o cálculo das estimativas. Vou me aprofundar um pouco mais sobre uma ferramenta específica, que é o software REST, que é o software que eu comentei, que de fato ele foi desenvolvido pela DHI e ele é voltado para a simulação de tratamento de efluentes. E eu vou também fazer uma demonstração bem rápida, bem prática ali para essa parte
de contabilização de gases de efeito estufa no software. E então eu vou concluir, né, no último momento com a parte de perguntas. Começando então a falar um pouco sobre os gases de efeito estufa, a preocupação mundial com a emissão desses gases e o efeito deles nas mudanças climáticas foi efetivada pelo Protocolo de Kyoto, o qual foi assinado por 84 países na época, lá em 1997. E esse protocolo foi o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, e ele estabeleceu metas de redução das emissões para os anos posteriores, adaptando, né, os objetivos para cada país de acordo com as suas realidades individuais. E com isso, os países participantes, então, né, devem adotar medidas de mitigação e reportar periodicamente sobre seus avanços aos demais. Já mais recentemente, foi estabelecido o Acordo de Paris, o qual trouxe o compromisso internacional dos 195 países que o assinaram, de reduzir, no caso, o aquecimento global e limitar o aumento de temperatura do planeta a menos de 2 graus Celsius, idealmente, né, até um limite de 1,5 grau, e isso até o final do século. E esse é um tratado que visou e visa ainda hoje fortalecer a resposta global à ameaça, né, da mudança do clima. E isso tem tudo a ver com as próprias emissões, né, de gases de efeito estufa, sendo então um acordo complementar ao Protocolo de Kyoto. Somado a isso, nos últimos anos, considerando o cenário no Brasil, a gente vê que a preocupação com medidas ESG em empresas e a atenção dos consumidores em geral por processos mais sustentáveis e favoráveis ambientalmente tem sido algo que tem alavancado cada vez mais as pessoas a prestarem atenção nessas questões ambientais. Então, esse assunto de emissões de gases de efeito estufa tem sido, né, uma inquietação da população no geral e não só de grandes empresas ou representantes nacionais. Mas, apesar disso, a gente sabe que ainda há um caminho intenso a ser percorrido para que mudanças de padrões de consumo sejam efetivadas e as metas para os próximos anos sejam, de fato, atingidas. E, bom, nesse contexto, eu queria trazer aqui alguns exemplos de gases de efeito estufa que acabam sendo os principais, geralmente mencionados, né? Mas, obviamente não são todos que eu trouxe aqui, porque a lista é bem longa, né? Mas, no geral, a gente tem como exemplo o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os chamados CFCs e os HFCs, dentre outros também que a gente pode encontrar. E geralmente se comenta que o dióxido de carbono é o mais importante dentre esses para a manutenção do equilíbrio no planeta, no sentido de que antes mesmo de a gente ter a emissão de vários outros componentes altamente nocivos aqui para o efeito estufa, ele já tinha o seu papel natural de manter uma temperatura favorável à vida aqui no planeta. O problema é que se aumentou muito a emissão desse gás na atmosfera, o que aumenta muito mais o potencial de efeito estufa, favorecendo assim o aquecimento do planeta. E esse aumento se deve a diversas atividades exercidas por nós, seres humanos, como o aumento de combustíveis fósseis, termoelétricas, descartes de resíduos e até mesmo o desmatamento, que prejudica, né, a absorção desse gás pelas plantas. E hoje ele é o gás de efeito estufa mais emitido pelo ser humano. Já o metano, que é o segundo mais emitido, pode ser proveniente de setores com uso de carvão, gás natural e petróleo, além também da própria pecuária, né, que no Brasil é responsável por mais de 70% do metano emitido no país. E é importante que as pessoas se conscientizem sobre isso e também sobre a relação do desmatamento com a pecuária, porque isso pode fazer uma diferença considerável nas emissões. Em outros setores, a gente tem como fonte de metano também a decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários, processos de tratamento de efluentes, dentre outras fontes que são possíveis.
O óxido nitroso hoje tem a sua principal fonte de emissão a agricultura, sobretudo por conta do uso de fertilizantes à base de nitrogênio no solo, mas também por questões de queimadas e outras práticas que podem gerar esse gás. Mas não só a agricultura é fonte, mas também é possível ver a partir do uso de combustíveis fósseis na indústria e também no tratamento de efluentes. Quanto aos CFCs, eles na verdade foram banidos de serem utilizados alguns anos atrás pelo Protocolo de Montreal, mas eles foram muito utilizados antes da década de 90 em sprays aerosóis, ares condicionados, refrigeradores, materiais para isolamento de estruturas, dentre outros produtos. E hoje, apesar de não serem os mais utilizados, né, eles foram observadas algumas emissões desses gases, possivelmente a partir de resíduos, né, desses materiais já descartados, mas também a gente vê que essas emissões podem ser provenientes de países que ainda estão utilizando ilegalmente os CFCs por conta do seu baixo custo, né, de aquisição. E por fim, quanto aos HFCs, uma emenda mais recentemente firmada ao Protocolo de Montreal, que é a emenda de Kigali, propôs a inclusão desses compostos no que determina esse protocolo. E isso foi com o objetivo de reduzir a produção e o uso de HFCs em produtos no geral, que também são muito utilizados aqui em refrigeradores e ares condicionados. Eles inicialmente vieram com a proposta justamente de substituir os CFCs, porém, hoje já se entende que eles têm um impacto tão grande quanto os CFCs. Então, a ideia é, de fato, mitigar também as emissões desses gases para auxiliar no combate ao aquecimento global. E aqui nesse slide eu trouxe alguns dados referentes ao potencial de aquecimento global de cada um desses componentes, tendo por referência o potencial do dióxido de carbono, que é 1. Então, a gente vê que, apesar de ele ser o mais emitido hoje na atmosfera, os demais têm um potencial bastante relevante em comparação ao CO2. E aqui, sobre os CFCs e HFCs também, eu trouxe um exemplo de composto de cada um desses grupos, só para ilustrar o quanto que eles são prejudiciais ao aquecimento global, tendo potenciais aí na ordem de 1.000 a 4.000 vezes o potencial do CO2. E como um extra, eu trouxe aqui também o hexafluoreto de enxofre, que é um outro gás de efeito estufa, que eu não mencionei anteriormente, mas que, vejam aqui, tem potencial 23.000 vezes maior do que o CO2. Então, gente, hoje ele ainda é usado em sistemas, né, por exemplo, de energia elétrica para isolamento. E isso é uma questão bem séria, né, de se observar, porque o potencial dele é muito maior do que os outros gases aqui listados. E, bom, agora que a gente já sabe quais são os principais gases de efeito estufa hoje, vamos nos aprofundar um pouco aqui sobre o cenário de emissões no Brasil. Esses dados eu trouxe do inventário de 2021 do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que até o momento que eu finalizei essa apresentação não tinham sido ainda divulgados os dados de 2022. E a gente consegue observar aquilo que eu comentei antes, né? Que o dióxido de carbono hoje é o que tem a maior emissão, com 67% das emissões aqui, em milhões de toneladas. E atrás dele vem o metano, o óxido nitroso e outros componentes, que esses outros computam aqui em 1%, mas que desses 1% incluem aí 97% de HFCs. E analisando agora as emissões por setor no país, a gente vê que 49% são por conta de atividades de uso da terra, sendo que mais de 90% desse percentual são por conta do desmatamento. E já se sabe que o desmatamento, hoje, em áreas de vegetação nativa, se dá na grande maioria das vezes por conta do avanço da agropecuária no país. Então, apesar de estar aqui separado o setor da agropecuária, nos 25%, a contribuição dessa parte de uso da terra está intrinsecamente ligada a essa atividade.
Então, a gente vê o impacto disso, né, no cenário nacional de emissões e o quão é importante a gente se atentar a essas questões. Aqui, em terceiro lugar, a gente tem o setor de energia, que tem uma contribuição de 18%, e isso por conta que no Brasil, né, nós temos uma matriz energética bastante limpa, né, tendo por referência outros países, né, no mundo, com a maior parte aqui do nosso fornecimento de eletricidade vinda de hidrelétricas e outras fontes de energia renovável. E aqui nesses outros percentuais, a gente tem então as indústrias também e os resíduos com 4% cada. Focando aqui na parte de resíduos, que é o nosso tópico principal do webinar de hoje, embora esse setor tenha menor contribuição proporcional entre os demais setores, né, emissores, ele é o que mais tem acelerado no geral das emissões brasileiras desde 1970, acompanhando então aqui a evolução, né, da população brasileira e o desempenho da economia. O problema se concentra principalmente aqui nas grandes cidades, né, onde a gente tem o setor de resíduos respondendo por algo entre 20% e 10% das emissões, a depender do município, né, e do tratamento que eles adotam. E aqui nesse gráfico, a gente vê que, de fato, o crescimento desse setor tem tido um perfil crescente ao longo dos anos. Para entender o que engloba as emissões desse setor, a gente tem aqui 5 principais subsetores: a disposição final de resíduos sólidos, como aterros sanitários controlados ou lixões, tratamento biológico, que entra aqui a compostagem e gestão aeróbica, incineração ou queima a céu aberto, tratamento de efluentes líquidos domésticos e tratamento de efluentes líquidos industriais. E esses dois últimos são de interesse para nós hoje, em que a gente vai falar mais sobre as emissões no setor de efluentes. Aqui no Brasil, a gente viu ali que o setor de resíduos representa 4% das emissões totais, sendo desses 34% do setor de efluentes, domésticos ou industriais. Contudo, mundialmente, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, sistemas de tratamento de água e esgoto contribuem com 5% das emissões mundiais, sendo destes 70% por conta de tratamento de efluentes. E isso ainda excluindo os 80% dos efluentes que são descartados no meio ambiente sem tratamento. E, bom, apesar de esse setor ter uma contribuição num primeiro momento relativamente pequena, como eu falei, ele é um setor que está em crescimento. Então, ano a ano, a gente vê cada vez mais emissões serem contabilizadas por essa área. E tendo em vista que as metas mundiais, né, de redução de 45% das emissões até 2030 e também o Net Zero até 2050, é importante que os processos atualmente aplicados sejam otimizados em termos de emissões, além também, né, de serem prospectadas as aplicações de novos sistemas, considerando o reaproveitamento energético e baixa pegada de carbono. E pensando ainda que no Brasil, né, por exemplo, se a gente tem a meta de expansão, né, do marco do saneamento, além dessas questões das emissões, é importantíssimo, né, que a gente leve isso em conta, já que mais estações estão sendo e devem ser construídas, e isso tem um impacto, né, que deve ser considerado também nos projetos dessas novas estações. E assim, um ponto importante também, eu ressalto que a ideia aqui não é problematizar o tratamento de efluentes em si, porque todos nós precisamos que eles existam. A ideia aqui é levantar a questão de que é importante se avaliar com cuidado a escolha, né, de determinadas rotas tecnológicas e configurações de tratamentos e dar preferência por aquelas que permitam um menor impacto ambiental e menores emissões de gases de efeito estufa. Agora, para entender um pouco mais sobre as diferentes fontes de emissões numa estação de tratamento de efluentes, a gente vê aqui um sistema completo, não só da parte de tratamento,
mas também de atividades secundárias e regiões atreladas ao sistema. Como, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, aqui a questão das emissões na própria rede de coleta de esgoto, também nos tratamentos biológicos, na decantação, na produção de produtos químicos utilizados nos processos, no fornecimento de energia elétrica para a estação, na disposição do lodo, na incineração. E então a gente vê, né, que tem toda uma cadeia por trás aí envolvida nessas emissões de gás de efeito estufa, não só em um processo específico. E aqui eu trouxe uma lista dos principais que eu gostaria de abordar nessa apresentação, que são os provenientes de tratamento biológico, do consumo de energia elétrica, do transporte, dos produtos químicos e da destinação do lodo. Com relação à primeira fonte do tratamento biológico, né, essas emissões elas são geradas a partir, por exemplo, de processos de decaimento endógeno, da oxidação da matéria orgânica, que é biodegradável, e também da remoção de nitrogênio. Processos anaeróbios também apresentam aqui uma contribuição importante nessas emissões, por conta justamente da geração de metano pelas reações biológicas envolvidas. E, portanto, incluir essas etapas no cálculo da pegada de carbono da estação de tratamento é fundamental, né? Sobre a energia elétrica, o uso de bombas, difusores para aeração, agitadores, entre outros equipamentos utilizados em uma ETE, eles têm uma contribuição aqui também nessas emissões de gases de efeito estufa, que, a depender do caso, pode ser de fato relevante. E aqui, nesse caso, a fonte de energia elétrica que é utilizada ali pelas companhias é um fator que altera esse impacto, né, e a contribuição desse impacto, tendo em vista que a geração derivada, né, como é, por exemplo, na maior parte do Brasil, né, de fontes renováveis, elas apresentam emissões consideravelmente menores do que se fosse fontes de combustíveis fósseis, por exemplo. Sobre o transporte, o fornecimento de reagentes químicos, o transporte do lodo e de outros materiais em geral, todos eles têm uma contribuição aqui no cálculo de emissões do processo, ainda que não seja usualmente a parcela maior de impacto. Isso porque aqui, né, a gente tem que considerar que os veículos, né, utilizados, a maior parte deles, né, se não digo todos, mas grande parte deles, eles liberam, né, gases de efeito estufa, e isso precisa ser contabilizado nessas estimativas. Sobre o uso de produtos químicos, as emissões elas são calculadas com fontes indiretas e são principalmente provenientes do processo de síntese e de transporte. Porém, essas emissões nem sempre são consideradas no cálculo, a depender de fato da quantidade de produtos utilizados em cada processo e dos critérios da análise realizada. E, por fim, sobre a destinação do lodo no Brasil, esse produto geralmente é direcionado para descarte em solo, né, sendo a maioria das vezes aterros sanitários, mas há também a possibilidade de reaproveitamento do lodo como fertilizante para a agricultura, e uma pequena parcela atualmente é destinada à incineração. Então, cada uma dessas finalidades apresenta um potencial diferente de geração de gás de efeito estufa, o que deve ser avaliado para cada caso. Agora, falando rapidamente sobre alguns protocolos que são aplicados para estimativas de emissões de gases de efeito estufa. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, estabeleceu no final da década de 90 um grupo que eles nomearam como Task Force on National Greenhouse Gas Inventories, que seria responsável, então, por avaliar e desenvolver métodos e práticas de inventário que fossem embasados cientificamente e relevantes para todos os países. No caso, hoje se utiliza a versão publicada em 2006 do guia que foi estabelecido por esse grupo,
que contou ainda com uma versão, uma revisão feita em 2019. Um outro guia também muito utilizado aqui no Brasil para a realização de inventários é o guia do GHG Protocol, ou Greenhouse Gas Protocol, que é uma ferramenta que conta com diretrizes para a contabilização de emissões desses gases e que é aplicada no Brasil já num modo adaptado ao contexto nacional. E essa adaptação foi realizada pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, criado em 2008. E aqui, no caso, né, hoje esse protocolo estabelece um passo a passo do que considerar no inventário, como as definições de limites organizacionais, operacionais, seleção da metodologia, a coleta de dados, também o cálculo para as emissões e a elaboração de relatórios. Agora, falando sobre outras ferramentas que podem auxiliar nas estimativas de emissões de gases de efeito estufa, hoje, em muitas empresas, já se tem planilhas automatizadas com todos os cálculos relevantes à disposição do usuário, além também de alguns softwares para gestão de dados que podem auxiliar bastante nesse trabalho. Mas uma questão importante, né, que a gente percebe nessas ferramentas é que as possibilidades de adaptação para casos específicos ou modificação de fatores de emissão nem sempre são coisas possíveis ou facilmente aplicáveis para o dia a dia. E, além disso, essas ferramentas normalmente aplicam o cálculo dessas emissões considerando apenas valores médios de um período e não consideram a variação temporal dentro desse período, né, que pode trazer aí muitas vezes insights relevantes para casos em que se quer otimizar um processo e identificar períodos mais críticos ou mesmo entender, né, o perfil de variação temporal dessas emissões. E com isso, a aplicação de softwares de simulação de processos pode auxiliar a identificação dessas emissões e principalmente, né, quando a gente quer avaliar as emissões mais diretamente relacionadas ao processo em si, como é o caso de uma estação de tratamento, em que a gente vai avaliar, por exemplo, as emissões provenientes dos reatores, do uso de produtos químicos ou da geração do lodo, dentre outras possibilidades. E aqui, então, algumas vantagens de se utilizar esses softwares, né? No caso aqui, tem a possibilidade de identificar com grande facilidade os pontos de maior emissão em um processo. Também aquilo que eu falei agora há pouco, né? Que essa simulação permite uma avaliação dinâmica das emissões ao longo do tempo. Além disso, também avalia com rapidez diferentes cenários de operação. E aqui é um ponto importante, né? Quando se quer, por exemplo, otimizar um processo já existente ou até avaliar diferentes rotas tecnológicas em um projeto que se está em andamento, né, de uma ETE a ser construída e se pretende ter uma estimativa, né, de quanto de emissões estariam sendo geradas por cada uma dessas configurações. Em geral, né, dentre outras vantagens, a gente tem também uma grande flexibilidade para adaptar cálculos e fatores de emissão, a depender do software que se utiliza especificamente. Mas no caso, né, já adiantando aqui no caso do software que eu vou apresentar agora para vocês, né, daqui a pouquinho, ele permite, né, que o próprio usuário implemente as suas equações e modifique os cálculos já pré-estabelecidos na biblioteca de modelos, o que pode ser interessante para alguns casos. Então, agora falando sobre ele, né, nesse contexto todo de software de simulação, a gente tem então alguns disponíveis no mercado e um deles é o Software West. Para quem não conhece, o West é um software comercial desenvolvido pela DHI e que nós da Retroinfo comercializamos também e utilizamos em consultorias. E o software ele está sempre sendo
tendo novidades, modelos novos ou atualizações de ferramentas internas, já que na DHI eles têm uma equipe bem forte de desenvolvedores e modeladores trabalhando com esse software. E nele, então, é possível montar e estruturar uma estação de tratamento de efluentes para simulação tanto dinâmica quanto estacionária, a partir, então, aqui da modelagem, né, que está implementada na matriz do programa. E quando a gente fala de aplicação do software de simulação de ETS, alguns dos principais objetivos que podem ser buscados com eles são, então, aqui, otimização e aprimoramento de plantas existentes, que é a situação mais comum de a gente ver a modelagem ser aplicada. E, nesse caso, a simulação é calibrada e ajustada para justamente se aproximar o máximo possível do processo que ocorre na planta real. A gente também pode ter o objetivo de reduzir custos de operação, né, que é bastante intuitivo, está relacionado com a otimização. Também desenvolvimento de estratégias de controle, que também está tudo relacionado à otimização. Também pode ter como objetivo o dimensionamento de uma estação de tratamento de efluentes em fase de projeto. Além disso, também dá para fazer uma readequação dos processos de uma ITE, tendo aí o retrofit das operações. E a gente tem também aqui a análise de pegada de carbono e também estratégias de economia circular. Essas duas últimas, elas estão bem relacionadas, né? Mas aqui só, né, trazendo, a economia circular já engloba tanto a questão de aproveitamento energético, recuperação de nutrientes, reuso de água, dentre outras oportunidades que são bastante interessantes e importantes nesse caminho, né, de processos mais sustentáveis. O EST contém, então, com a modelagem e simulação dinâmica do processo e permite a otimização de ETS em diferentes configurações e com diferentes sistemas de tratamento. Ele também inclui análise de viabilidade do processo, análise de sensibilidade de parâmetros e variáveis, né, e outras análises estatísticas também úteis à otimização. O layout ele é editável e personalizável, o que permite, então, uma grande flexibilidade e adaptação das configurações para um sistema específico. Como comentei, ele inclui modelos numéricos completos, seja aqui para o modelo ICM1, ICM2 e ICM3, dentre outros também. E por ser bastante flexível, né, o EST é aplicável para qualquer vazão e tipo de esgoto, seja esgoto doméstico ou industrial. E por fim, também é importante dizer que ele permite a integração com outros softwares de monitoramento e também softwares de programação, né, plataformas de programação como Python, MATLAB, dentre outros. Agora, então, antes de concluir o nosso webinar de hoje, eu queria fazer uma breve demonstração na interface do EST, né, de como tudo isso que a gente conversou hoje pode ser avaliado de fato no software de simulação. Então, eu vou abrir aqui a tela do software para mostrar para vocês. Então, essa é a interface do EST, para quem nunca teve contato com o software antes. E aqui, na verdade, é a visualização, né, de um layout que eu montei previamente para demonstrar para vocês algumas das ferramentas que estão aqui disponíveis. E então, explicando um pouco, né, do que se trata esse sistema que foi implementado. Aqui, nessa primeira parte, a gente tem, então, um processo de tratamento primário. E, em seguida, então, vem o secundário, né, com uma configuração aqui A2O de loads ativados, em que a gente tem aqui um reator anaeróbio, seguido de um anóxico, e por fim finalizando aqui com aeróbio. Aqui ao final a gente tem um decantador secundário para de fato fazer a clarificação final.
Para o lodo, a gente tem um adensador aqui, que no caso está aqui previamente, né, ao sistema de digestão anaeróbio. Tem aqui acoplado um sistema de aquecimento para permitir um controle maior da temperatura no digestor. A gente tem também aqui um gasômetro, né, para armazenamento do biogás. Em seguida, a gente tem a tocha aqui, né, a tocha de segurança, ou flare também chamado, para caso haja alguma produção de biogás em excesso, né, ele possa então ser aqui queimado, e caso, né, esse biogás que não seja que não possa ser armazenado, e não poderia também ser utilizado aqui imediatamente para geração de energia. Então, aqui já adiantando, né, são os processos para geração de energia, representação. Então, aqui a gente tem a parte para geração de aquecimento térmico por biogás, como uma caldeira ou algo do tipo. E aqui a representação de um sistema de geração de energia elétrica por biogás. E, por fim, a gente tem aqui a representação de um sistema de desaguamento para a destinação final do lodo, que no caso aqui ele vai sair como biossólido. Agora, então, sobre a parte de análise, né, de emissões de gases de efeito estufa, eu vou ativar aqui a nossa camada aqui, onde está essa calculadora, que no West, né, a gente tem diversas opções de calculadoras para ver variáveis do processo, e aqui, no caso, é uma calculadora específica para calcular a pegada de carbono, avaliando as emissões, né, do processo ao longo da simulação, a partir dessas informações aqui que ele está, no caso, resgatando de cada modelo, né, para poder calcular o quanto está sendo emitido, né, em cada etapa. No nosso caso, a gente vai estar avaliando aqui, vou pegar então esse calculadora, vou aqui em variáveis, a gente vai estar avaliando então as emissões que são provenientes aqui dos reatores biológicos, no caso tanto com relação ao metano, ao óxido nitroso e também ao CO2. E também a gente vai estar avaliando aqui a parte de geração e consumo do biogás, a parte de energia elétrica, também pela disposição do lodo, e depois a gente vai ter um cálculo, uma contabilização total desse cenário aqui, desse processo, né? Então, contabilizando todas essas emissões. Aqui, então, eu já rodei previamente uma simulação em estado estacionário para vocês, e agora eu vou rodar uma simulação dinâmica para demonstrar aqui para vocês como que essa contabilização varia ao longo do tempo. Só para mostrar, né, antes, eu vou dar um pause aqui para vocês, para mostrar que nesse caso, eu também preparei uma aba aqui de outputs, em que a gente consegue alterar a vazão de biogás que é utilizada para a recuperação de energia. Então, aqui a gente tem essa vazão que eu posso pegar e alterar aqui nesse slider, e ver como que isso influencia, né, no comportamento do processo. Então, aqui eu já rodei, né, a gente consegue ver aqui aqui no caso, o biogás to flare, que está aqui, é o biogás para tocha, que está tendo um excedente aqui, né, na parte do gasômetro, e não está sendo utilizado para energia. Então, o que eu vou fazer é mexer aqui para demonstrar para vocês que, no caso, vai alterar, né, esse comportamento. Então, se eu tiver uma maior vazão aqui, sendo enviada para recuperação, né, para a parte de energia, a gente vai ter menos queima aqui pela tocha, mas se eu não enviar, a gente vai ter muita queima, né, pela tocha, que vai ser basicamente isso, né, a gente vai estar armazenando e vai estar tendo que queimar, de fato, na tocha de segurança para
evitar problemas no gasômetro. Então, é interessante esse artifício aqui de ir variando essa vazão conforme mesmo ao longo da simulação, né, que a gente pode ver esse perfil de como é utilizado. Outra possibilidade que eu queria mostrar para vocês, né, como que alguns parâmetros operacionais podem afetar, no caso, a pegada de carbono do processo. Então, eu vou aqui pegar, por exemplo, se aumentar a quantidade de lodo sedimentado. Mas antes disso, eu só queria mostrar. Então, aqui a gente tem... deixa eu só tirar essa da simulação estacionária. Aqui a gente tem todas as emissões contabilizadas que eu falei para vocês anteriormente. Então, nesse caso, a gente vai ter, né, uma grande parte aqui das emissões sendo responsável pela questão da biodegradação da DQO aqui, DBO, né? Enfim, e essa parte, então, vai estar variando, né? Todos eles vão estar variando ao longo do tempo. Mas o que eu queria mostrar é que nessa parte aqui de biogás, no caso, a gente pode avaliar como que influencia variar o parâmetro aqui no decantador primário. No caso aqui a gente tem um valor de... a vazão está em 50 metros cúbicos por dia. Eu vou colocar 250 para a gente ver como que fica o perfil dessa geração. Então aqui, como que isso afeta a qualidade do biogás, né? Porque de fato aqui essa decantação primária está, né, o lodo decantado está sendo enviado ali para o digestor, então a gente tem uma influência, né, desse lodo na própria qualidade do biogás. Então, é interessante, né, que a gente consiga avaliar essa alteração de parâmetros na própria emissão, né, aqui, através da simulação. Outra possibilidade também que poderia ser, né, a gente poderia estar avaliando, por exemplo, alterar os volumes dos reatores aqui e ver como que isso impacta, né, em cada um desses setores. Ou então, né, se, por exemplo, a análise for para uma etapa de projeto, daria para mudar essa configuração e avaliar qual que seria a rota que teria as menores emissões, né, de gases de efeito estufa. E então tem várias possibilidades, assim, né? E aqui, então, nessa calculadora, a gente tem toda essa contabilização dessas emissões, mas também, para além dessa parte, a gente também tem aqui outras contabilizações que a gente pode avaliar, como, por exemplo, aqui, se tivesse sendo utilizados os químicos, estaria contabilizando o volume, né? Pelo tempo da simulação. A gente também tem uma análise aqui de custos, então cada parte vai ter um custo, cada etapa, né? Por exemplo, custo com aeração, custo com químico, custo com lodo. Aqui a parte de energia, consumo de energia também é bem interessante. Alguns KPIs aqui que podem ser avaliados e serem utilizados, né, como parâmetro aí de otimização. As eficiências de remoção, então tem várias coisas aqui que podem ser avaliadas, né? Então é uma calculadora bem completa que permite o usuário avaliar muitas coisas só com esse bloco aqui inserido no layout, né? Por fim, para finalizar aqui a minha demonstração rápida, eu queria só comentar também que no West é possível, né, como eu já falei com vocês, é possível que o usuário adapte todos os cálculos que são feitos aqui por trás dos modelos, né, inclusive para esses que incluem a calculadora das estimativas de emissões. E isso é feito através do editor de modelos, que tem então essa interface aqui. E no caso, aqui, né, já tem as equações que já vêm inseridas no software, mas que podem ser alteradas totalmente ou somente adaptadas em partes, né? E isso tudo, então, é bem versátil no West. E essas que já vêm aqui, que não são todas que estão aqui, mas
Mas essas que já vêm, a DHI considerou algumas adaptações das recomendações do IPCC, mas a maioria delas segue realmente o que é proposto pelo protocolo, né? E para quem tiver interesse em saber mais sobre todos os cálculos que já estão inseridos aqui, né, podem entrar em contato com a gente, que a gente encaminha então os documentos, né, que constam todo o detalhamento dessas estimativas que são aqui consideradas. Então, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, eu queria agradecer a presença de todos no webinar de hoje e também dizer então que a gente vai estar disponível para qualquer dúvida, né, sobre o conteúdo passado hoje e também encaminhar mais informações sobre o EST, caso tenha interesse. Agora a gente vai então abrir um momento para perguntas e muito obrigada novamente pela disponibilidade e atenção de todos. Muito obrigada, Juliana. Pessoal, o Q&A aqui e o chat eu acredito que não esteja aberto, mas o botão de Q&A está habilitado. Se vocês quiserem escrever alguma pergunta, a gente está disponível aí.